Amados irmãos em Cristo Jesus, nós estamos de posse de mais uma grande oportunidade nesse dia 2 de outubro de 2020. Um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde para você que está aí assistindo este vídeo. Nós vamos falar sobre encorajamento. Nós precisamos de encorajamento. Precisamos, irmãos. Porque existem pessoas que não têm mais coragem. Ele se torna um inabilitado. Sem possibilidade. No caso, está caído. Precisa de um bom samaritano para cuidar das suas feridas. Ou de um Salomão para lhe dar conselhos para que o mesmo possa erguer-se, e viver em meio à sociedade com a alegria de que tem Jesus no coração. Quando diz assim, mamãe, encorajamento para os que são sinceros. Aqui é para os que são sinceros. Veja bem a palavra do Senhor Jesus. Portanto, agora nenhuma condenação há. Para quem? Para os que são sinceros. Não se declara que não há deslizes. Claro, não podemos dizer que não existe deslizes. Que não existe fracassos, ou enfermidades, ou inconsequências, mas condenação já não há. Tá, irmãos? Aquela condenação que pesava sobre você, desapareceu. Não está mais sobre você. Tudo bem, mas só porque você foi livre da condenação, isso não quer dizer que você não esteja livre, tá certo? De deslizes, fracassos, enfermidades, inconsequências. Para os que são filhos de Deus, irmãos, que agora odeiam o pecado e querem fazer a vontade de Deus, não deve temer uma falha ou leve a perda da salvação. Agora por quê, irmãos? E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Hoje, irmãos, podemos levantar as mãos, agradecer a Deus, porque nós temos um advogado. Mas vale a pena lembrar que esse advogado, ele também será juiz. Ele também é juiz. Só que ele ainda não se manifestou como juiz. Hoje ele está advocaciando os seus problemas. Tá, irmãos? Os seus problemas. Vale a pena lembrar que o nosso Jesus é o nosso advogado. Tá, irmãos? No entanto, Romanos 8:1 não se aplica aos que procuram uma desculpa para viver descuidadosamente, não, irmãos, ou para continuar no pecado, e sim para que queira avançar ao lado do Senhor, mas que se sente desanimado por causa dos seus pecados. Olha, não há mais condenação para você, irmãos, tá? Pode até haver, o que eu acabei de falar. Muitas vezes se tem comparações entre mundanos e crentes, no sentido de se dizer, fulano não é crente, mas vive uma vida melhor do que muito crente. Você já viu essa frase por aí, né, irmãos? Já viu? Pois é. É verdade que muitos não crentes vivem uma vida com alto padrão de comportamento, mas isso em si não basta para a salvação. Alguém pode viajar
num carro de luxo em alta velocidade e sem panes na estrada errada. Claro, pode fazer isso, né, irmãos? Enquanto outras pessoas, sofrendo muitos defeitos com seu carro, chegará afinal, ou finalmente ao seu destino. Se estiver viajando pelo caminho certo, o crente pode ter suas falhas, mas seguindo firmemente pelo caminho certo, Deus lhe ajudará na sua vitória, pois para ele não há condenação. Você entendeu, irmãos? Está entendendo? Entendeu, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Regeneração ou legislação. O crente deve sempre tomar o lado certo em toda questão social e moral. Irmãos, você precisa tomar o lugar certo, mas tanto faz social como moral. Naturalmente, apoiam tudo quanto condiz com a virtude e a retidão. Mas, mesmo assim, reconhecerão que virtude não pode ser imposta mediante leis. Acerca do maior código de leis já dado ao homem, código divinamente inspirado pelo escritor, né, irmãos? Inspirado pelo próprio escritor, que foi escrito, porque o que era impossível à lei, impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, a lei estava enferma pela carne. Todos os legisladores sabem que suas leis são fracas, porque não têm a capacidade de inspirar a obediência que exige. E é por isso mesmo que os legisladores contam com policiais e prisão. Eles fazem a lei, mas a lei não lhe garante, ou ele mesmo quebra a lei que ele fez. A maior necessidade do mundo não é mais legislação, e sim regeneração. O homem já possui todas as leis que se pode quebrar. Não precisa fazer mais leis. O que está precisando é ser regenerado. Desculpa ou condenação. Muitas pessoas, no seu desespero para vencer o pecado, chegam à conclusão de que ele não é tão maligno assim. Olha, irmãos, meu Deus, e que faz parte necessária das nossas vidas, meu Deus. Por desagradável que seja, a palavra pecado, irmãos, até foi banido do vocabulário de muitos pensadores modernos, que falam em deslizes. Não é mais pecado, é deslizes. Ou indiscrições, etc. Tal procedimento causa profundos distúrbios na distinção entre o bem e o mal. O seu resultado é chamar o mal de bem e o bem de mal. Está vendo aí, irmãos? Como é que é as coisas? Cristo, no entanto, deu sua própria vida para nos livrar do pecado. E para cumprir isso, condenou e não culpou. Irmãos? Entendeu? Vamos já encerrar. Condenou o pecado na carne. Primeiro, reconheceu que o pecado é maligno, claro. E revelou o horror do pecado ao mostrar qual a penalidade que dele exigiu o erro humano. Está vendo aí, irmãos? O erro humano. O erro do mundo. Em segundo lugar, condenou-o no sentido de despojá-lo seu poder
declarando que ninguém precisa viver escravizado pelo pecado. Vive se você quiser, mas você não é obrigado. Tá, irmão? Não é obrigado. Você entendeu? Tá entendendo? Amém. Que Deus em Cristo te abençoe. Não podemos salvar nós mesmos. Paulo nos enfatiza o fato de que a lei não pode justificar a natureza humana, não está desprezando a lei. Simplesmente a defende contra um conceito errado quanto ao seu propósito. Para um homem ser salvo do pecado, precisa de um poder vindo de fora de si mesmo. Assim como um terremoto, nada pode fazer para atingi-lo a temperatura desejada, dependendo inteiramente da condição fora de si. Assim também, quem percebe que não está à altura daquilo que Deus dele exige, precisa da operação de uma força superior a ele, no caso, o poder do Espírito. Vencer o pecado, irmãos, não é questão de armazenamento, certa porção da graça divina. É questão de ficarmos sempre em contato com o próprio Deus. A santidade, irmão, não se centraliza em mim, mas em Deus. Um carro pode funcionar como uma reserva de gasolina, mas o bom, irmãos, o bonde depende do contato elétrico permanente. A vida cristã funciona mediante, irmão, o princípio do contato. A santidade no viver depende da sua comunhão com aquele que é a fonte da vida, poder e virtude. Precisamos estar ligadinho com Deus, ao lado do Espírito Santo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos, neste momento. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a nossa nação, que Deus abençoe a nossa família, que Deus abençoe a sua família e que nós possamos continuar sempre orando pelo nosso Brasil e pelo Evangelho. O Evangelho, o verdadeiro Evangelho, o Evangelho genuíno, precisa ser pregado, irmãos, urgente. Senão não haverá regeneração, não haverá transformação. O que haverá será aglomeração de pessoas que não sabem o que é o certo e o que é errado. Amém, Jesus, e amém.